Olá, nessa aula nós vamos falar sobre estrutura dos maciços rochosos. A estrutura dos maciços rochosos é relativo à forma em que as rochas estão dispostas ou arranjadas e as suas relações. Os maciços rochosos é um conjunto de blocos de rochas justapostos e articulados, ou seja, maciços rochosos são compostos por diferentes tipos de rochas. O material que forma os blocos constitui a matriz do maciço rochoso, ou seja, a rocha intacta, e entre essas rochas existem superfícies que limitam, que se chamam descontinuidades. Então, o que seria a rocha? A rocha é o material componente do maciço rochoso. Então, sabemos que a rocha é constituída por minerais e se apresenta em grande massa ou em fragmentos. O maciço rochoso é um meio descontínuo, no qual ele é formado pela rocha ou pelo material rocha e pelas descontinuidades que o atravessam. Então, nessas descontinuidades, é incorporado, acontece infiltração de água e estados de tensões. Temos aqui um exemplo do maciço rochoso, no qual é composto por vários tipos de rochas ou conjuntos de rochas, e entre esses blocos de rocha existem descontinuidades. Nessas descontinuidades, elas se tornam caminhos para infiltração, percolação de água, e também existem tensões nessas descontinuidades, no qual, com o tempo, devido às tensões que vai sofrendo esse maciço rochoso, pode ocorrer tombamento, rolamento de blocos, dentre outros. Então, se o maciço rochoso ele é formado por vários tipos de rocha, ou por um conjunto de rochas, cada rocha possui uma origem, Então, cada rocha ela tem uma característica física, a característica dos materiais ali constituintes. Então, é um material heterogêneo, porque existem vários tipos de rochas, é anisotrópico porque as características de dureza, resistência mecânica, elas vão variar, e descontínuos. É a escala da porção do maciço, analisada em relação à obra considerada, que define a validade se admitir o meio homogêneo ou inhomogêneo, isotrópico ou anisotrópico, contínuo ou descontínuo, no âmbito de um estudo qualquer. Então, temos aqui as diferenças do que seria anisotrópico, as propriedades elas vão variar, em várias direções, no sentido de dureza, resistência, e o isotrópico, essas propriedades, elas não variam em função da direção. Então, como o maciço rochoso ele é formado por materiais de rochas que possuem características diferenciadas, o mesmo maciço rochoso ele vai reagir de maneira diferenciada conforme as solicitações que lhe são impostas. Essas, por sua vez, dependem do tipo, das dimensões e particularidades da obra. Então, quais são os tipos de estruturas? Temos, primeiramente, as estruturas tectônicas, que são estruturas geradas em estado de fluxo plástico ou em estado rígido, que vai depender das condições de deformação. Então, o estado plástico, que é relativo a dobras, ações de cisalhamento, foliações, lineações. O estado rígido é relativo às descontinuidades físicas, ou seja, às juntas e as falhas que ocorrem ali nesse maciço. Então, temos as deformações dúcteis, que é a mesma que no estado plástico, ou seja, as plásticas, no qual, devido à plasticidade, vai acontecer dobras, foliações, lineações. Deformações rúpteis, ou seja, são mais quebradiças,
Por isso que ocorrem as falhas e as juntas. Então, temos aqui uma imagem no qual temos as estruturas geológicas resultantes da deformação em regime frágil e em regime dúctil. Então, temos no regime frágil, né, que são rochas, maciços rochosos que estão mais acima, né, mais próximo à superfície. No regime dúctil, né, à medida que se aprofunda, né, temos o maciço rochoso no qual formam-se as dobras. Então, as rochas da litosfera vão apresentar deformações devido ao quê? A pressão exercido pelo peso das outras rochas que estão sobrepostas e pelas movimentações internas, ou seja, movimentações das placas litosféricas. Então, o estado de tensão aplicado às rochas mostra que as rochas elas vão apresentar 3 tipos de comportamento, tá? Então, temos comportamento elástico, plástico e frágil. Comportamento elástico quer dizer o quê? Que a rocha ela deforma, mas quando cessa a tensão, essa rocha ela volta à sua forma, ao seu volume inicial. Então, a rocha deforma-se elasticamente até um certo limite. Quando esse limite é ultrapassado, a rocha ela pode permanecer com deformação e não voltar ao seu estado original, ou seja, comportamento plástico, ou ela pode também fraturar. Então, o comportamento plástico, ele é o quê? Permanente. O material ele vai ficar deformado, mas não parte, e verifica-se quando a força aplicada sobre a rocha é superior ao seu limite de elasticidade e inferior ao limite de plasticidade, ou seja, essa rocha ela não volta mais ao seu estado, à sua forma original. Temos o comportamento frágil, o que quer dizer material, fratura, né? O material maciço rochoso ela vai se fraturar. Verifica-se quando a força aplicada sobre a rocha ela é superior ao limite de plasticidade. Então, a deformação das rochas, respondendo aos tipos de comportamento, permite-se classificá-las em regime dúctil, no qual as rochas sujeitas a temperaturas e pressões elevadas tendem a dobrar sem fraturar, tá? Então, onde é que se vai encontrar essas maiores temperaturas, né, e pressões? Em maior profundidade, tá? Então, ela vai tender ao que? Se dobrar. O regime frágil, as rochas são sujeitas a temperaturas e pressões mais baixas. Se são mais baixas, são em profundidades menores que essas rochas se encontram, esses maciços. Então, eles vão tender ao quê? A se fraturar, originando falhas. Então, temos aqui novamente um gráfico explicativo no qual temos um aumento de temperatura, temos aqui um aumento de profundidade, tá? Então, à medida que se entra em profundidade aqui na litosfera, essas rochas elas vão apresentar um comportamento dúctil, tá? Porque vai ter o quê? O aumento de tensões, né, de cargas aqui de uma rocha sobre rochas e de temperatura, tá? Então, ela vai ficar uma rocha com comportamento plástico. A superfície, as temperaturas são menores, a profundidade também é menor, então essa rocha ela vai ter um comportamento frágil e tender a se fraturar. Novamente aqui o comportamento das rochas, frágil, tá? No qual a rocha ela vai fraturar facilmente em condições de baixa temperatura e pressão, vai originar quem? As falhas. E dúctil, essa rocha ela vai alterar à medida que aumenta pressão, temperatura, ela vai tender a dobrar, né? Então, vai dar o surgimento de dobras. Então, uma mesma rocha ela pode apresentar comportamento frágil,
em uma circunstância e dúctil em outras circunstâncias. Vai depender das condições em que se encontra. Quais são as condições? Temperatura e pressão. As rochas elas estão sujeitas a vários tipos de forças que geram diferentes tipos de tensão, como tensão de compressão, são as forças compressivas, tensão distensivas, que é relativa à tração, tensão de cisalhamento, que são as forças tangenciais. Se existe forças de compressão, no estado de compressão, vai acontecer o quê? Dobramento, falhamento, tá? Ou acontece um determinado encurtamento, é por isso que essas rochas aqui elas vão tender a dobrar, e dependendo da profundidade pode acontecer falhas, tá? No caso de estado de tensão distensiva relativo a forças, de tração, temos o quê? Estiramento e também falhamento. No estado de tensão cisalhante, pode acontecer o quê? Que são as forças tangenciais, falhamento e cisalhamento. Então, como já foi afirmado anteriormente, as tensões compressivas elas vão conduzir à redução de volume da rocha. As tensões distensivas, que elas são a tração, conduz ao alongamento na direção paralela das forças. Tensão de cisalhamentos, eles vão causar a deformação da rocha por movimentos paralelos em sentidos opostos. As causas dos dobramentos. Dobramentos são as ondulações que vão surgindo nas rochas. Então, as causas podem ser de origem tectônica, que resultam dos movimentos da crosta terrestre, e atectônicas, que é resultante de movimentos localizados, no caso de deslizamentos, acomodações, escorregamentos, no qual tem influência da gravidade, que estão na superfície, tá? E são de âmbito local e até mesmo inexpressivas. Então, pode-se observar aqui, cadeias de montanha dobrada, pode-se observar as ondulações nessas rochas. Então, como a dobra é uma ondulação, cada parte dessa dobra tem-se um nome, uma nomenclatura, tá? Então, temos o plano ou superfície axial, no qual é um plano imaginário que divide essa dobra em duas partes similares, ou seja, que pode ou não ser simétrico, então vai depender da posição, vai existir dobras que vai estar no sentido vertical, horizontal, inclinada. Temos o eixo axial ou charneira, que é a superfície em torno do qual se dá o dobramento. O ângulo que esta linha forma com a horizontal é o mergulho ou inclinação da dobra, tá? Que é medido a partir desse eixo. Flancos ou limbos são os dois lados, Se dividiu essa dobra em duas, Que pode ser simétricas ou não, cada lado dá-se o nome de flancos ou limbos. E tem-se a crista, que é a linha resultante, a ligação dos dois pontos mais elevados de uma dobra. Então, temos aqui a terminologia geral das dobras quanto ao seu aspecto geométrico. Temos antiforma, no qual a convexidade está voltada para cima. Temos a charneira, que é a linha no qual se dá o dobramento. E temos a sinforma, no qual a convexidade está voltada para baixo. E a linha, que é a charneira, no qual se dá o dobramento. E tens as dobras neutras. Então, temos aqui o exemplo, tá? Mais uma imagem no qual temos antiforma, convexidade voltada para cima, e a sinforma, a convexidade voltada para baixo. Então, aqui no núcleo dessa dobra antiforma, tá? Se encontram-se as rochas mais antigas. Já no núcleo da sinforma, que é mais acima ali, ó, superfície, se encontra as rochas mais jovens.
ou mais recentes. Então, temos aqui dobras simétricas, tá? E assimétricas. Aqui temos anticlinal, no qual as rochas mais antigas se encontram no núcleo. Na sinclinal, também as rochas mais jovens se encontrar no núcleo. Então, quando as rochas elas se quebram, em vez de dobrar, né, elas vão se formar as falhas. As falhas elas são rupturas ou deslocamentos ao longo de um plano, no qual vão existir movimentações de paredes que vão se mover aí em relação uma à outra, tá? E pode ter dimensões que pode variar de milímetros em até dezenas de quilômetros. Então, elas vão ocorrer em áreas onde as rochas elas são rígidas e resistentes às forças internas e vão quebrar, tá? Quebrar em vez de dobrar. Elas se caracterizam por um desnível no terreno, no qual uma parte vai ficar elevada e a outra rebaixada. Temos aqui um exemplo, uma parte elevada, a outra rebaixada. Tá? Temos o exemplo da falha inversa e da falha normal. As falhas que são formadas em regime frágil também têm elementos geométricos. Tem-se o plano de falha, que é a superfície de fratura no qual ocorreu o movimento dos blocos, rejeito, linha de intersecção do plano de falha com o plano horizontal, teto, bloco que está por cima do plano de falha, muro, bloco que está por baixo do plano de falha. Então, temos aqui um plano, né? Um plano de falha. Temos o muro, que é o quê? O bloco que está abaixo do plano de falha. Temos o teto, que é o bloco que está acima do plano de falha. Temos o rejeito, que é a linha que vai de intersecção, tá? Entre o plano de falha com a horizontal. Temos aqui um exemplo mais explicativo. Temos um plano de falha, temos o muro, né, que é a região, os blocos estão abaixo do plano de falha, o teto que está acima do plano de falha. Temos também as estruturas atectônicas, que são aquelas que se desenvolvem próximo à superfície terrestre, ou seja, não são gerados pelos esforços que acontecem no interior da Terra relativo às placas, né, tectônicas, então são causados pelas forças da gravidade. Temos também as juntas, né, de alívio, que são juntas que acontecem, né, que surgem devido ao alívio de pesos que estão sobre essas rochas. Por exemplo, existe uma camada de rocha acima da outra, né, no qual vai acontecer uma determinada intemperismo, erosão, e vai aliviando essa carga, tá? E as rochas que estão mais abaixo, elas pode tender, né, ao surgimento de alívio, ou seja, alívio de peso, alívio de cargas. Então, temos aqui mais um exemplo relativo às juntas de alívio, que são descontinuidades subparalelas à superfície topográfica, geradas por desplacamentos que ocorrem em maciços rochosos resistentes. Resultado do alívio de cargas em virtude da remoção dos blocos que são sobrejacentes, ou seja, temos rochas aqui, né? No qual temos o exemplo das rochas encaixantes. A retirada dessas rochas aqui vai dar um alívio, né, de cargas nessas rochas que são mais resistentes. Acontece uma expansão e o surgimento de juntas, tá? De juntas de alívio. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!